Fala galera do Me Salva! Nessa aula a gente vai ver mais um exercício de equilíbrio, então vamos a ele. A gente tem aqui uma barra de 90 quilos, ela está sustentando um bloco de 300 quilos e ela está presa por um fio. Então aqui a linha mais fina é o fio, a linha mais grossa é a barra. E aí o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir as reações aqui do apoio e a gente quer descobrir também a tensão nesse fio. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as três equações de equilíbrio que a gente já conhece, né? O somatório das forças em X, somatório das forças em Y e o somatório dos torques. E a gente sabe que como essa situação toda está em equilíbrio, está tudo parado, essas três equações aí vão dar zero, né? O somatório das forças em X, ou seja, a força resultante em X tem que ser zero, assim como a força resultante em Y e assim como o torque. Então vamos lá, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre dessa barra e daí vai ver como é que estão atuando as forças e tal e ver os torques. Então vamos lá, vamos ao diagrama de corpo livre dessa barra, tá? A gente tem então aqui a barra e a gente já tem aqui a tensão do cabo. Vamos ver agora quais outras forças que estão atuando nessa nossa barra. Primeiro, a gente vai colocar aqui o peso do bloco. Então, a gente tem aqui para baixo o peso do bloco, que eu vou chamar de P1. Quanto que é P1? Ele é a massa do bloco vezes a gravidade. Que força mais que a gente tem? A gente tem o peso da própria barra atuando nela, né? Ele vai atuar bem no meio ali, bem no meio do comprimento dela, vai ser o peso, eu vou chamar só de P. E quem que ele vai ser? Ele vai ser a massa da barra vezes a gravidade. Que forças mais a gente tem aqui? A gente vai ter as forças de reação do apoio, né? A gente vai ter aqui, então, uma reação em Y e a gente vai ter também uma reação em X. Aqui, o sentido que eu estou botando essas reações para cima e para a direita é só um chute inicial. Por quê? Porque se eu encontrar um valor negativo, quer dizer que eu botei ao contrário, tá? Então, assim, essas direções que eu estou botando aqui, eu que escolhi. Ou se tu quiser botar na tua casa ao contrário, pode botar. Se tu achar um valor negativo, o que significa? Que é ao contrário do que tu botou. Se tu achou um valor positivo, é como tu botou, né? Já os pesos aqui, eu sei que são para baixo. Muito bem. E a gente tem aqui a tensão, né? Então, olha só. A maioria das minhas forças, elas estão convenientes com um sistema de coordenadas assim, para cima e para o lado, né? Aqui o X e aqui para cima o Y. Então, é esse sistema que a gente vai usar. Mas, para isso, a gente vai ter que decompor essa tensão T, porque ela não está conveniente com o nosso sistema de coordenadas. Então, vamos fazer isso aí. Primeiro de tudo, a gente vai ver que esse ângulo aqui, não é muito difícil de ver, vale 135 graus. Por que ele vale 135? Porque esse ângulo aqui mais o 45 tem que dar 180. Então, esse aqui é 135 graus. Muito bem. Aí a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos, vai ter que dar 180. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser 15 graus. Muito bem. E aí, olha só, vamos ver mais uma coisa. Se esse ângulo aqui é 45, esse ângulo aqui também é 45. Por quê? Porque se a gente puxar essa flechinha verde até lá embaixo, a gente vai ter um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui de baixo vai ser 90, se esse é 45, o de cima também tem que ser 45. Tá, e aí, vamos continuar vendo. Olha só, quando a gente for decompor essa tensão, a gente vai decompor ela em uma tensão em Y e outra tensão em X, né? E aí, para isso, seria muito interessante ter esse ângulo aqui, que a gente ainda não sabe. Mas a gente já viu todos os outros, agora esse aqui é uma barbada, né? Porque essa flecha vermelha de cima, a tensão em X, forma 90 graus com o peso. E aí, se esse primeiro ângulo é 45, o segundo é 15, para fechar 90, falta quanto? Falta 30. E aí eu descobri esse ângulo. Agora, uma barbada decompor aqui as duas tensões, né? Usando conhecimentos de trigonometria, eu vou ter que essa tensão em Y vai ser a tensão vezes o seno de 30.
E a tensão em x vai ser a tensão vezes o cosseno de 30. E aí consegui decompor a minha tensão em uma força em x e outra em uma força em y. Tá, agora eu tenho todas as forças no sistema de coordenadas. O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que pegar as componentes dessas forças que são perpendiculares à minha barra para fazer o somatório dos torques. Então vamos analisar, vamos pegar as forças perpendiculares a essa barra. Aqui, ó, a gente vai fazer o somatório do torque lá na base, lá embaixo, porque eu escolhi, tá? Tu pode escolher qualquer outro ponto da tua barra para fazer esse somatório, mas eu vou escolher lá embaixo porque eu sei que vai ser mais fácil. Então tá, vou fazer o somatório dos torques nesse ponto, então eu sei que as forças que atuam nele não vão interessar. E agora eu tenho que decompor essas três outras forças numa direção perpendicular à barra, ou seja, eu tenho que achar essa componente aqui do peso da barra. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que esse ângulo aqui é 45, né? E aí, consequentemente, esse aqui também vai ser 45. Por quê? Porque esse ângulo mais esse outro, eles têm que formar 90, né? Porque a barra é perpendicular com esse vetor que eu acabei de fazer. Então, esse outro ângulo ali também é 45. E aí, tranquilo, é só eu fazer aqui uma trigonometria, eu vou saber que esse vetor é peso vezes o cosseno de 45. Analogamente, aqui no P1 vai dar a mesma coisa, vai ser P1 vezes o cosseno de 45. Agora, na tensão, ó, a gente quer achar essa componente aqui da tensão, né? A gente quer achar essa componente. A gente sabe que esse ângulo aqui é 15 graus. Então, a gente usa aquela leizinha lá do seno. A gente acena para quem está oposto, né? Porque aqui é o mesmo vetor. Então, a gente usa o acena para quem está oposto. E a gente vai ter que esse aqui vai ser a tensão vezes o seno de 15. Muito bem. Agora, então, a gente tem todas as forças que atuam perpendicularmente à barra, ou seja, que fazem torques. E aí a gente pode ver qual é o somatório dos torques. Então, vamos lá para as nossas três equações de equilíbrio e vamos acabar com esse problema. Vamos matar a pau, vamos descobrir aí quem que é a tensão e as reações. Então, a gente tem ali, ó, que o somatório das forças em x vai ser igual a zero, assim como o somatório das forças em y e assim como o somatório dos torques. Então, vamos começar analisando aí as forças que atuam em x, olha só. As forças que atuam em x, né, depois do diagrama de corpo livre, a gente viu que eram só essas duas. Então, a gente tem que o somatório das forças em x vai ser o quê? Vai ser Rx, que atua no sentido positivo, menos a tensão vezes o cosseno de 30, né? Porque está apontando no sentido negativo. E isso aqui vai ser igual a zero. E aí, com essa equação, a gente consegue resolver alguma coisa? Não, não consegue resolver nada, porque aqui a gente não conhece Rx e a gente também não conhece a tensão. Então, só com isso, a gente não sai do lugar. A gente tem que ver, então, o somatório das forças em y. Então, vamos ver aí as forças que estão atuando em y e vamos fazer o somatório das forças em y, né? Então, a gente tem aqui as forças atuando em y. A gente tem, então, que o somatório das forças em y vai ser igual ao quê? Vai ser aqui Ry indo para cima, então Ry, e aí, menos todas as outras forças, né? Porque estão todas apontando para baixo. Menos, então, o peso da barra, menos o peso do bloco ali, que é o P1, e aí ainda menos a tensão vezes o seno de 30, que é a componente da tensão no y, né? Muito bem, e isso aí tudo é igual a zero. Agora, com essas duas equações, dá para resolver alguma coisa? Ainda não dá, porque a gente tem aqui, ó, três incógnitas, a gente não conhece Rx, nem Ry e nem a tensão. A gente tem três incógnitas, mas por enquanto a gente só tem duas equações. Por isso, vamos para a terceira equação, o somatório dos torques. A gente está fazendo os torques lá na base. Então, a gente tem aqui, ó, as forças perpendiculares à minha barra, e aí eu vou fazer que o somatório dos torques, ele vai ser igual, ó, o torque da tensão vezes o seno de 15 ali, então, isso aí pela regra da mão direita vai dar um torque positivo, então a gente tem aqui, ó, a tensão vezes o seno
de 15 vezes o braço. O braço vai ser L. Olha só, eu tenho aqui L sobre 2 mais L sobre 2. Isso aí somado vai dar L, né? Então, o outro torque aqui vai ser causado por esse P1 cosseno de 45. Então, vamos escrever aqui, ó. Agora, usando a regra da mão direita, vai dar um torque negativo. Então, a gente escreve ali, ó, menos P1 vezes o cosseno de 45 e vezes o braço, que também é L, porque ele está atuando lá na ponta de cima. E aí, o último, ó, o peso da própria barra, ele vai fazer também um torque negativo, pela regra da mão direita. E aí, ele vai estar multiplicando L sobre 2. Então, vamos fazer aqui, ó, menos também, menos o peso vezes o cosseno de 45 vezes L dividido por 2. E a gente sabe que isso aqui tudo é igual a zero. E aí, a gente não conhece o comprimento da barra. Tem algum problema? Não, não tem problema. Por quê? Porque olha só, tudo aqui tem L multiplicando. Então, a gente pode pegar e cortar o L fora, né? Muito bem, ou seja, dividir tudo por L. Se a gente dividir tudo por L, a gente vai estar cortando esse L fora. E agora, ó, nessa última equação, a única coisa que a gente não conhece é a tensão, né? O seno de 15 é só jogar na calculadora. P1 eu conheço porque é dada a massa e P também eu conheço porque é dada a massa, né? Aqui a gente sabe que P1 é igual a massa, que é 300 quilos, vezes a gravidade, que é 10. E P vai ser o quê? Vai ser igual a massa da barra, que é 90 quilos, vezes a gravidade, que também é 10. E aí é só eu isolar esse T aqui e eu vou achar um valor para essa minha tensão. Eu vou achar que T é igual a 9.425,57 newtons. Muito bem, agora achei o T, eu posso achar RY e RX, ó, porque no somatório das forças em Y, a única coisa que eu não conheço agora é RY, visto que eu acabei de encontrar a tensão. Aí é só isolar, e eu vou achar que o RY, ele vai ser igual, ó, eu vou ter que RY vai ser igual a 8.612,78 newtons. Muito bem, agora o RX, ó, o RX também aqui é só eu isolar na equação, visto que eu já descobri a tensão, então eu vou ter aqui, ó, eu vou descobrir que o RX, ele vai ser igual a 8.162,78 newtons. E aí, achei tudo que eu queria achar. Achei a tensão, achei o RY e achei também o RX, né? Então, retomando lá o que a gente teve que fazer, olha só, a gente tinha aqui o nosso problema, queria achar a tensão e as reações do apoio. Aí a gente faz diagrama de corpo livre, né? Clássico, problema de equilíbrio, tem que fazer um diagrama de corpo livre. E depois a gente só fez o somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório dos torques. E aí deu para achar tudo o que a gente precisava, né? Deu para achar o torque, a tensão no cabo, né? Deu para achar a tensão no cabo, deu para achar o RY e deu para achar o RX. Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Grande abraço!